Mais uma vez nós temos a satisfação, a alegria de receber aqui o nosso companheiro André, que veio trazer um pouco mais da palavra do Evangelho. O André vem se envolvendo no estudo sistemático dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje a abordagem é sobre o capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. À vontade. Boa noite. Eu estava falando isso, com o Filote, quando cheguei aqui. Eu sempre me sinto muito bem mas se há uma coisa que eu sinto falta em Uberlândia é esse centro, né? É a coisa de Uberlândia que me falta mais em Tupaciguara, é essa casa. Então, agradeço mais uma vez a casa, a oportunidade de estar aqui presente, a oportunidade de falar. Agradeço a presença de vocês. E hoje a gente vai falar do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um dos menores capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E está baseado em duas passagens do Evangelho, aonde que narram a mesma passagem, quando Jesus se encontra com Pôncio Pilatos, já próximo do momento da crucificação, e Pôncio Pilatos pergunta a ele, dizem que vós sois reis. E Jesus responde: é verdade vos digo, sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Se o fosse, os meus já teriam vindo aqui me salvar. O que Jesus está falando para a gente quando diz que o reino dele não é deste mundo? Coroa de Cristo, colocada pelos romanos e pelos sacerdotes judeus, foi uma coroa de espinhos, muito diferente da coroa do lado que a gente vê, que foi de uma rainha da França. E a gente coloca nessa imagem a coroa da rainha da França, porque há uma única mensagem nesse capítulo dos Espíritos, só uma mensagem, e é assinada por uma rainha da França. E é um espírito, que na França tinha sido rainha, e que ao desencarnar imaginou que seria recebida no reino dos céus como rainha, e percebeu que as vaidades, o reinado dela aqui na terra, de nada valia do lado de lá. Que o povo tinha sido duro para ela, essa narrativa, ela percebeu que às vezes pessoas que ela achava que não valiam nada, pessoas pobres, glórias, estavam muito, muito acima dela, e que como rainha ela desencarnou, e como rainha ela achava que seria recebida no reino do céu, mas ninguém perguntou sobre a nobreza dela. As únicas perguntas que tiveram foram quantas lágrimas ela tinha enxugado, quantas pessoas ela tinha consolado, e que aí ela foi realmente entender o que Jesus dizia quando ele dizia que o reino dele não era desse mundo. Mas será que hoje a gente realmente entende que o reino de Jesus não é desse mundo? A gente vive uma vida tão materialista que a gente tem dificuldade de entender isso. E por isso a gente coloca aqui essa imagem que representa Jesus curando, eu não sei se um cego ou um leproso, dentre os inúmeros que ele curou. E a gente coloca essa imagem por quê? Porque chama muito a atenção os milagres de Cristo. Mas essas atuações de Cristo no mundo material, atuações diretas dele, deixaram alguma coisa? É sempre bom nós lembrarmos que Lázaro, que Jesus ressuscitou, já o quê?
desencarnou há muito tempo, né? Já deve ter ressuscitado, deve ter encarnado, ou na terra ou em outro mundo, né? Mais um tanto de vezes. Os olhos, né, que Jesus fez voltar a enxergar, todos já se cerraram novamente, não se enxerga, nenhum enxerga. Os corpos de Jesus, dos leprosos, né, que Jesus restaurou, nenhum, né, está restaurado, todos já foram para debaixo da terra, porque todos já desencarnaram, né, e já foram devorados pelos devas. Então, nada do que Jesus fez de importante do ponto de vista material chegou para a gente. O que chegou para a gente, o que fez Jesus realmente mudar o mundo, não foi os milagres que ele fez. Os milagres chamaram a atenção para a coisa mais importante que Jesus nos trouxe. A coisa mais importante de Jesus foi o quê? Os ensinamentos. O Evangelho. Isso ficou até hoje. O que era material, nada ficou. Nada ficou. Então, até no próprio exemplo de vida do Cristo, a gente percebe que o reino dele não é desse mundo. Que o que importa não é as mudanças materiais, mas os ensinamentos que ele pode nos dar. E o que mais importa no Espiritismo, eu vou falar uma coisa até um pouco controversa. O que mais importa no Espiritismo não é necessariamente a caridade que a gente faz, mas a transformação íntima que essa caridade faz em nós. Porque o prato que você dá hoje, amanhã a pessoa novamente vai estar com fome. Mas se você leva o Evangelho a alguém, ou se você se auto-evangeliza, tendo uma vida mais cristã, amanhã você vai estar melhor, você não vai precisar mais daquilo que espiritualmente hoje você precisa. Então é isso que importa. Vindo para cá, a gente imaginou uma situação, né? Vamos imaginar que chegassem para nós e falassem, né? Olha, nós vamos resolver todos os problemas de carência material, de fome no mundo, tudo isso, mas em troca o Evangelho de Cristo vai ter que ser esquecido, né? Como se fosse uma mágica, né? Ninguém vai mais lembrar que Cristo existiu ou que o Evangelho existiu, que está tudo apagado. Vocês podem ter certeza que muitas pessoas iriam responder: não, mas vai resolver o problema da fome do mundo, não vai ter mais fome, ninguém vai mais passar fome, não vai ter mais pobreza. Não era o que Jesus queria. Ou a caridade que vai ser feita, então vamos aceitar. Mas nós lhe falamos, uma proposta dessa seria uma proposta, sabe de quem? De um espírito extremamente infeliz e anticristão. Porque se nós lembrarmos do próprio Evangelho, há uma passagem que Pedro encontra Jesus chorando, e Pedro pergunta para Jesus por que Jesus chorava. E Jesus fala para Pedro: lembra aquele leproso que eu curei hoje, mais cedo? E Pedro fala: lembra? Ele já está no caminho da perdição novamente. Será que se todos nós tivéssemos um conforto material, mas esquecêssemos de Jesus, nós seríamos felizes? Nós teríamos algum crescimento real? Porque se a gente acredita que apenas o pão, apenas alimentar, apenas os problemas materiais são o nosso problema, o problema da humanidade, nós estamos muito mal espiritualmente. Claro, a esposa é cristiana, né?
perdendo a sanidade mental. Todos nós estamos perdendo. Todos nós. As gerações que estão vindo de crianças estão tendo muito mais problemas médicos e psiquiátricos do que as gerações antigas. Então, o que a gente precisa não é material. O que a gente precisa verdadeiramente é mudar o nosso íntimo, uma reforma íntima. Porque é isso que vai nos fazer crescer espiritualmente. E é esse o reino de Deus. O reino de Deus não é aqui na terra. Se fosse, ele não deixava entrar em guerra na Ucrânia, guerra em Israel, guerras na África, a fome na Venezuela, todas as misérias que estão acontecendo. Jesus permite que isso tudo ocorra aqui na terra, porque muitas vezes é necessário para que nós procuremos aquilo que precisamos realmente fazer, que é nos prepararmos para o verdadeiro reino de Cristo. Como que nós nos preparamos? Fazendo a nossa reforma íntima, amadurecendo espiritualmente, melhorando a cada dia, porque não vai ser aqui, nas coroas do mundo, na riqueza do mundo, que a gente vai encontrar a verdadeira felicidade. Com isso, nós não estamos condenando, né? Se nós trabalhamos, nós temos o direito de nos dar um conforto, que o nosso trabalho possa proporcionar tudo isso. O que estamos aqui condenando é uma vida que veja como objetivo último, ou o primeiro, né, o principal da vida, o crescimento material. Que não se importe com o crescimento espiritual. O materialismo, gente, hoje em dia está muito forte, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Quando que isso começa, sobretudo? Quando que a gente começa a esquecer de Deus? Isso tudo, gente, começa muito com a Revolução Francesa. E nós voltamos a repetir, não somos nós que estamos criticando. Emmanuel, um livro psicografado por Chico Xavier, chamado A Caminho da Luz, livro de 1939, tem um capítulo lá, a Revolução Francesa. Quem estiver em desacordo com o que eu estou falando, né, vai lá ler o livro, ver o que Emmanuel fala da Revolução Francesa. E a Revolução Francesa foi algo tão violento, uma tentativa de negar a religião, negar a possibilidade das pessoas seguirem uma religião, que eles saíram, né, e as pessoas falam muito o lema, liberdade, fraternidade, igualdade, mas naquela época, quase 250 anos atrás, dizem que o verdadeiro lema era, isso é real que eu vou falar, né? A revolução só vai acabar quando nós encontrarmos o último padre nas tribos da última freira. E saíram massacrando, realmente, os conventos. Por que a gente colocou essa imagem aqui? Porque poucas pessoas sabem, chegou um determinado momento que os revolucionários franceses falaram que a gente tem que parar de matar os padres e as freiras. Porque na época, todos os hospitais, todos os asilos eram trocados por quem? Padres e freiras. Não tinha mais hospital para funcionar, não tinha mais nada disso. E aí ficou famoso, né? Uma semana antes de acabarem as guilhotinas, de guilhotinarem as pessoas, para vocês terem uma ideia, eles guilhotinavam só em Paris naquela época, só na cidade de Paris, cerca de 100 pessoas por dia. Tá? Eles pegaram um hospital que era tocado por 16 freiras carmelitas, pegaram os 16 freiras e falaram: a gente não mata vocês em troca de vocês falarem, né? Vocês vão tocar o hospital aqui, porque a gente está precisando de hospital, não tem mais, né? A gente saiu na
vocês, mas vocês em troca vão jurar fidelidade primeiro à Revolução Francesa, segundo a Cristo. As freiras se negaram a fazer isso. E essas 16 freiras, por terem se negado a fazer isso, foram levadas à praça pública de Paris e foram guilhotinadas uma na sequência da outra. Uma semana depois, o grande líder da Revolução avisa que vai guilhotinar metade dos deputados do Congresso e sai da sala. Era Robespierre. Aí os deputados do Congresso falaram: vamos fazer o seguinte, vamos nos unir e a gente guilhotina ele. Guilhotinaram ele e aí combinaram, como já tinha morrido metade dos deputados iniciais da Revolução Francesa, pararem de guilhotinar as pessoas. Mas vem toda uma série de guerras depois disso e de violência. E uma violência que nós voltamos a afirmar, que tinha a ideia de substituir Cristo pelo Estado. Não é à toa que oferece às 16 freiras carmelitas a possibilidade de continuarem vivas. Não precisavam renegar Cristo, mas tinham que falar que deviam mais obediência ao Estado da França do que a Cristo. E por elas se negarem, elas foram guilhotinadas. Por que nós estamos falando disso, né? Porque, embora a Revolução Francesa tenha sido importante para permitir a liberdade religiosa, logo depois, 70 anos depois da Revolução Francesa, 60 e poucos, viria a codificação do espiritismo por Allan Kardec, na França, inaugura na nossa mente uma ideia que está muito viva até hoje, de que a responsabilidade do nosso irmão que está na miséria ou está no sofrimento não é nossa, é de quem? É do Estado, é do governo. E nós hoje em dia vivemos nessa mentira, porque o Estado, gente, não faz nada para ninguém. Ou se faz muito menos do que nós, se nós como cristãos, resolvemos fazer. A responsabilidade por educar o seu filho não é do Estado, não é da escola, é sua, que é pai ou que é mãe. A responsabilidade, quando você está andando na rua e de repente você vê uma pessoa caída, não é de passar algum agente do governo e ver ali que tem uma pessoa passando mal e chamar uma ambulância. É sua de chamar a ambulância. A responsabilidade por mitigar a fome de algum irmão nosso que esteja passando necessidade não é só do governo, é nossa. Mas nós vivemos depois da Revolução Francesa uma ilusão tão grande, que a gente acha que é o governo que tem que fazer as coisas, a gente não. Não somos nós. E por dois motivos. Primeiro, porque é uma responsabilidade, se nós somos cristãos, é uma responsabilidade nossa como cristãos. E segundo, porque auxiliando os nossos irmãos, que nós nos auxiliamos. Que nós fazemos bem a nós mesmos. Que nós damos um passo na nossa evolução espiritual, que é o que precisamos para qual vida, para qual reino? Para a verdadeira vida, para o verdadeiro reino, que é o reino de Deus. Dito isso, gente, há pouco tempo eu fiz uma palestra que tem até uma colega que estava lá, em que a gente lembrou de um livro chamado Pequeno Príncipe. E aí separamos duas frases desse livro
que parecem falar algo desse capítulo. Esse livro foi escrito por um escritor francês chamado Antoine de Saint-Exupéry. Ele nasceu em 1900 e morreu na Segunda Guerra Mundial em 1944. Ele era piloto de avião, foi aventureiro, né? Passou 1000 aventuras no começo da aviação e já no final da guerra, de 1943, a Segunda Guerra Mundial, né? De Hitler, da Alemanha, a França estava ocupada, ele não morava na França, ele se uniu ao exército americano e foi piloto de avião e acabou morrendo em uma missão. Mas em 1943, 9 meses antes de ele desencarnar, ele entrega um livro chamado O Pequeno Príncipe. E aparentemente é um livro para criança, mas é um livro para adulto. Não vou contar o livro aqui, muitos de vocês já devem ter visto, mas é a história de um príncipezinho que vivia num outro planeta e que vai parar no meio do deserto árido e encontra um aviador, que o avião dele deu defeito, pousando no meio do deserto, e esse aviador tem que conseguir consertar o avião rápido e sair dali, porque não tem água e comida, senão vai morrer de fome. E esse pequeno príncipe começa a conversar com ele, vamos dizer assim, filosofando sobre a vida. E eu separei 2 frases aqui. A primeira fala: foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante. No livro, o Pequeno Príncipe tinha uma rosa que vivia no planeta dele. O planeta dele era pequenininho, só tinha uma rosa. E aquela rosa vivia numa redoma de vidro e ele cuidava daquela rosa o máximo que podia, mas por mais que ele cuidava, aquela rosa reclamava de tudo que ele fazia. Quando a gente lê sobre a vida do escritor, do Dr. Saint-Exupéry, a gente descobre que essa rosa foi uma menina que ele se apaixonou na adolescência. E que ele foi apaixonar a vida toda por ela, mas ele sai da vivendo as aventuras com um aviador, ela casa com outro, e ele acaba não casando com ela e não tendo a vida com ela. Mas como ele viaja o mundo inteiro como aviador, ele conheceu uma série de outras moças, até muito mais bonitas do que aquela mocinha que ele foi apaixonado na adolescência. E aí no livro, O Pequeno Príncipe também vem para a Terra e conhece milhares de flores, milhares de rosas, e algumas muito mais bonitas do que ele tinha no planeta dele. Mas ele continuava gostando de rosa, daquela. E por quê? Porque o convívio ele teve com ele. Então, gente, na vida é assim. A quem a gente dedica ou ao que a gente dedica o nosso tempo, essa é a nossa verdadeira rosa da nossa vida. Eu lembro muito, quando eu falo dessa história, quando falamos dessa história, há 20 e tantos anos atrás, morava no Icaeté, uma cidade a 60 quilômetros de Belo Horizonte, a mesma distância de Passuara aqui para o Uberlândia. E no centro espírita tinha uma senhora que tinha, eu acho que eram 5 filhos, e a mais nova tinha paralisia cerebral. A senhora muito pobre. O marido tinha abandonado, ela vivia com maior dificuldade para criar esses 5 filhos. Mas ela tinha um carinho com a menina que tinha paralisia cerebral enorme, e a gente gostava muito dela. Era uma pessoa que dava gosto de você dar a cesta básica, ajudar e visitar. E um dia, numa visita, ela olhou para a gente e a gente não tinha falado nada, não estava os outros 4 filhos, estava só ela com a tinha paralisia cerebral, a casa muito humilde, muito humilde. E ela falou assim: as pessoas acham que eu gosto mais dela do que dos meus outros filhos. Isso não é verdade. Eu gosto de todos iguais, mas ela exige o meu tempo na minha dedicação. E é isso. A gente acaba se afeiçoando àquilo que nós dedicamos o nosso tempo. E aí nós vamos deixar a pergunta para cada um de nós pensar sozinho. Qual tem sido a rosa da sua vida? Ou o que tem sido a rosa?
Tem sido seus filhos? Tem sido dinheiro? Qual tem sido? E uma segunda frase que gostaria de lembrar do livro é quando a raposa, tem uma raposinha também na história, fala para o pequeno príncipe: o essencial é invisível aos olhos. E a mais pura verdade. Por quê? Porque o reino de Cristo não é visível. O essencial não é palpável. O essencial a gente não vai sentir com as mãos de uma forma material. Se o essencial fosse palpável, a primeira coisa que Cristo ia fazer, Deus ia fazer, era nós vamos deixar o quê? Desencarnar. Nem o nosso corpo fica com a gente. Ele fica entregue aos médicos. A gente só leva o quê? O crescimento espiritual que conseguimos conquistar. É a única coisa. Então, o amor, a paz, isso é essencial. É. E isso a gente não consegue ver com os olhos. A gente consegue sentir com o coração. E aí, esse senhor é um psicólogo canadense que tem ficado muito famoso por causa dessas redes sociais, Instagram, isso tudo. O nome dele é Jordan Peterson. E eu guardei duas frases dele para compartilhar hoje, aqui à noite. E a primeira dele, ele fala sobre a força. Ele fala que hoje em dia, cada vez mais as pessoas querem, ver a força como algo. Não. A força não é algo. Nós temos que lutar para ser o quê? Forte. Porque só há crescimento espiritual quando nós nos fortalecemos. É fácil ser bonzinho e fraco. Eu quero ver você ser bom sendo forte. É fácil perdoar uma ofensa sendo fraco. Eu quero ver perdoar uma ofensa sendo forte. E eu trouxe a foto desses dois cães aqui, porque são o meu de lado, esses dois cães. E a gente vai contar uma história aqui deles bem interessante. Esse daqui, ele é um cão de guarda que pesa 65 quilos. E esse daqui é um bulldoguinho aqui. E é curioso essa história, por quê? Porque quando juntam os dois, o bulldoguinho pequenininho fica folgando com o grandão o tempo todo. O tempo todo ele fica folgando com o grandão. E o grandão deixa, não reage. Mas tem coisa de uns 3 semanas atrás, o que aconteceu? De repente, a gente viu o grandão mordendo a cabeça do pequenininho. Ele cansou e reagiu. E aí foi aquela confusão para conseguir tirar o pequenininho. Aí quando tirou, eu falei, graças a Deus, ele não quis matar, porque se ele quisesse matar, ele tinha matado o pequenininho. Não quis matar, mas o pequenininho estava cheio de sangue. Eu peguei o pequenininho e levei correndo para o veterinário. Quando cheguei lá no veterinário, o veterinário olhou, limpou, falou, mas está gozado, você não tem furo nenhum. Ele não tem machucado nenhum. Aí foi, achou que gozado, voltei para casa, falei com o Lara, eu não estava com machucado nenhum, esse sangue e tal. E passou, aí mais tarde, já sozinho, mas ele mandou ver esse sangue. Aí eu fui olhar, o sangue tinha vindo muito grande, porque o pequenininho tinha ficado com raiva do grande, e tinha mordido a cara do grande, e o grande reagiu mordendo ele,
Aí quando o cachorro topa briga, ele corre para trás do trânsito, você tem que pagar a briga para ele. Então, gente, é gozada a vida, né? Mas a gente aprende bastante, né? Aprende muita coisa. Então, eu lembrei dessa história quando vi essa palestra do Jordan Peterson, falando isso, e é verdade, a gente tem que ser fortes para quê? Para vencermos nossos defeitos e para ajudarmos os nossos semelhantes. E a segunda coisa que ele nos traz, e lembrando, forte não é só forte fisicamente, a maior força está onde? Dentro da nossa mente. Isso é importante lembrar. E a segunda coisa é que ele fala da felicidade. Ele fala que todo mundo pensa que o objetivo nosso aqui na vida é ser feliz. Ele fala que não é. O nosso objetivo tem que ser qual? Nos tornarmos cada dia, termos um crescimento, um amadurecimento pessoal, emocional e espiritual. Por quê? Porque a felicidade não depende de nós. A felicidade é algo que em alguns momentos, alguns períodos da nossa vida vai acontecer, mas que não depende de nós. E a gente poderia dar 1000 exemplos disso, mas vamos trazer aqui só um, que aconteceu muito recentemente e me assustou. Domingo de manhã, ontem de manhã, eu recebo um WhatsApp de um colega meu, falando: André, parece que o Fabiano, que era outro colega meu, faleceu ontem à noite. Então, eu sou professor universitário, eu sou de uma área, e eu conheço outros professores universitários que lecionam a mesma disciplina, trabalham com pesquisa na mesma área do que eu. E esse é um professor da Universidade do Paraná, amigo meu. E aí eu procurei saber com outros colegas da Universidade do Paraná, e eles me falaram a verdade. Olha só, por causa da greve, as férias aqui na Universidade Federal do Paraná foram agora em setembro. E tinha chegado a aposentadoria dele, a portaria da aposentadoria deve ser explicada essa semana. Ou seja, ele faleceu no sábado e deve ser explicado. Como ele ia aposentar, já não ia voltar nem para dar aula, ele resolveu comemorar, tirando as férias e indo com a família fazer um safari fotográfico lá. Fotografar aqueles animais, aquela fauna bonita de elefante, girafa, que tem esse passeio. Você vai naqueles livros de ver os animais selvagens. E foram. Voltou ele achando 1000 maravilhas. Volta, ele chega no sábado e está achando 1000 maravilhas. Na segunda começa a passar um pouco mal. Na terça um pouco mal, mas ainda mandando foto para o WhatsApp dos colegas. Ainda teve um que me mandou a conversa do escritor, aquela foto. Ele falando assim: nossa, estou meio adoentado, mas vai passar. Aí as fotos andando, bonitas, tal, que a gente viu. Foi só piorando, no sábado faleceu. O que aconteceu? Teve uma live. Aquela live violenta fica. Começou a manifestar na segunda, no sábado, desencarnado. Dá para a gente imaginar umas férias que ele foi para lá realizar um sonho de fazer esse tipo de viagem que ele tinha postado há anos e que ele estava indo justamente para comemorar o que? Chegado na aposentadoria. Estava, com certeza. Mas o que isso mostra para a gente? Por que contamos essa história? Isso mostra que o Jordan Peterson realmente está certo. Não há como a gente mirar como objetivo da nossa vida o quê? Felicidade. Nós podemos mirar no quê? Ter um amadurecimento, um crescimento espiritual. E tendo esse amadurecimento e esse crescimento, a felicidade vai acontecer em vários momentos, em outros não, porque
não estamos livres, né? De uma hora para outra receber a notícia que um parente muito querido desencarnou, ou que apareceu com uma doença grave. Mas, buscando a paz de espírito, buscando o crescimento emocional e espiritual, nós teremos mais consolo nesse momento de dificuldade. E é isso que nós devemos buscar em nós. E é por essas e outras que Jesus não mentiu quando nos disse que o reino dele não é desse mundo. Esperamos sinceramente que esse nosso colega esteja muito bem do lado de lá. Que ele tenha sido muito bem recebido, que ele tem os méritos para ser muito bem recebido. E que a lição, né, do que aconteceu com ele fique para a gente, né, para nós entendermos, uma vez por todas, que não adianta jogar todas as fichas que existe no mundo material na busca de uma felicidade que obrigatoriamente vai ser passageira. Nós temos o direito de usufruir, né, daqueles bens materiais, frutos do nosso trabalho honesto, né, de nos dar certos confortos, quanto mais vaidade, isso tudo nós temos direito. Não é isso que Jesus nos pede, porque Ele sabe que quando estamos aqui nós precisamos disso. Mas esse não pode ser o que? O nosso objetivo último. Nós não podemos querer o que? Viver a vida para ter uma mala cheia de dinheiro. A gente tem que procurar na vida outras coisas e viver com aquilo que nos é suficiente. É muito difícil de estabelecer, né? Porque cada um pode ser uma coisa, mas cada um de nós sabe no seu íntimo o que poderia estar fazendo a mais e não está fazendo. Pensando nisso, chegando no final da nossa conversa, nós lembramos de um pensamento da Cora Coralina. Cora Coralina foi uma poeta goiana, nasceu na cidade de Goiás Velho e foi publicar o primeiro livro dela em 1976. Não, em 76 anos. E veio a desencarnar na década de 80 com 80 e poucos anos. E ela fala um pensamento que é muito bonito, que fala: fechei os olhos e pedi um favor ao vento. Leve tudo o que for desnecessário. Ando cansado de bagagens pesadas. Daqui para frente, apenas o que couber no bolso e no coração. Jesus não está pedindo para a gente viver que nem mendigo, abrir mão de tudo. A gente pode carregar alguma coisa no bolso, porque vai ser necessário. Mas a gente não precisa carregar a mala pesada de preocupações materiais que a gente vive carregando. O mais importante é o que? É o que cabe dentro do nosso coração. É isso que a gente tem que carregar, e é isso a única coisa que nós vamos carregar após o nosso desencargo. E inevitavelmente vai chegar para nós. Ninguém carregou nada além daquilo que cabia dentro do coração. Então vamos fazer o nosso coração maior, aproveitar essa oportunidade que estamos aqui encarnados, que somos espíritos, que estamos tendo acesso a essas verdades, que boa parte da população humana, são 8 bilhões de pessoas, não têm sequer acesso a isso. Vamos aproveitar para desenvolver em nós o que? Um grande
pelos títulos, pelos bens materiais, pelas coisas que construímos aqui na terra. Seremos debitados, são pelas lágrimas que julgamos, pelos pratos de comida que temos, pelas pessoas que consolamos, por todos aqueles que fomos capazes de amar. Gente, muito obrigado pela atenção e volto a falar. É um prazer imenso para nós estarmos aqui. Se há uma coisa que sentimos falta de Uberlândia, desde que nos mudamos para o Pascoal,